Alô, boa tarde, meu povo! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Desta feita, eu vou pedir para vocês abrirem os seus livros na página 32 do livro Inspira Ciências. Vamos lá? Página 32. O que é que nós temos na página 32, meus amigos? Uma atividadezinha. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de uma mulher com visão normal e não portadora do alelo para daltonismo, ao se casar com um homem daltônico, ter um filho com o mesmo genótipo do pai para o daltonismo? Vamos ver no heredograma como é que funciona isso. O gameta masculino nós temos XDzinho e Y, sem nenhuma das letras. Pode ser um D maiúsculo como um D minúsculo, não vai influir. Para que o marido seja realmente daltônico, todos os gametas deles vão ser Dzinho. Muito bem. Assim sendo, a mulher tem XDzão, XDzão, porque esses Dzão é quem determina o não daltonismo, caso de ser normal, tá bom? Visão normal. Então, a mulher, ela produz dois gametas, todos dois com os alelos dominantes para a visão normal. O homem produz dois gametas, também todos dois recessivos, que apresentam o daltonismo. Então, no cruzamento, o X do homem com o X da mulher vai formar XDzão, XDzinho, que é característica de visão normal. Em um outro cruzamento pode acontecer a mesma coisa, XDzão, XDzinho. Então, vai nascer com visão normal. Na outra cruzação aqui no Y, vai ser XDzão com Y. Também não vai apresentar a característica do daltonismo. Então, ele vai nascer visão normal. E o último, que é igualzinho também, XDzão e Y, vai apresentar a visão normal. Se apresenta a visão normal nos 4 possíveis cruzamentos, isso quer dizer que a probabilidade de nascer um filho com o mesmo genótipo do pai é nula. Muito bem, a probabilidade é nula. Essa é a resposta. Se você não escreveu isso aqui, você errou. Apague e escreva. Vamos lá? Muito bem. Agora vamos para a segunda questão, letra A. Para responder às questões a seguir, considere um indivíduo do sexo biológico masculino daltônico, que é esse mesmo aqui, ó. Indivíduo masculino daltônico. Sabendo que pai e mãe têm visão normal para cores, qual deve ser os genótipos dos progenitores para essa característica? Vamos ver? Olha o que nós temos aqui. O pai deve ser XDzão Y, pois tem visão normal para cores e transmitiu o cromossomo Y para o filho. A mãe deve ser XDzão XDzinho, pois tem visão normal para cores, mas transmitiu o cromossomo X, portador do alelo para o daltonismo para o filho. Entendido? Sabendo que o pai e a mãe têm visão normal para cores, qual deve ser o genótipo dos progenitores para essa característica? Tá? Essa é a explicação. Agora vamos ver a letra B. Qual a probabilidade de esse indivíduo ter uma filha daltônica ao se casar com uma mulher com visão normal, porém portadora do alelo para o daltonismo? Vamos ver aqui. Olha, aqui é ele, XDzinho, tá? Então, ele apresenta o alelo para o quê? Para ter uma visão daltônica. A mulher XDzão, XDzinho. Então, toda vez que aparecer um Dzão, que é o dominante, ele não vai ter daltonismo. Ele vai ser o quê? Ele vai ser visão normal.
Sendo assim, aqui é visão normal, 25. Visão normal, 50. Visão normal, 75. Visão daltônica, 25%. Ora, por que é 25%, professor? Porque nós temos 4. Se 4 é igual a 100, e se dividir 100 por 4 dá 25 para cada, tem 3 25 para nascer normal e 25 para nascer daltônico. Então, a probabilidade é de 1/4 ou 25%. Qualquer dúvida na matemática, procure o seu professor de matemática. Ele sabe um pouquinho disso aí. Agora vamos para a letra C da questão 2 ainda. Esse C aqui é da questão 2. Elabore o heredograma dessa família, incluindo todos os indivíduos citados na atividade. Ok? Aí o heredograma vai ficar assim, ó. Pai, mãe, filho com daltonismo. Casa com uma mulher sem daltonismo e a probabilidade de 25% de nascer um filho daltônico. Muito bem. Agora vamos para a terceira questão. A hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X. Forme dupla com um colega e juntos pesquisem sobre os itens a seguir. Eu sei que você não se agrupou com nenhum colega, tá? Mas você pesquisou sozinho. Então vamos responder. Qual é a principal característica da hemofilia? A principal característica da hemofilia é... A hemofilia é caracterizada pela ausência ou deficiência na produção de proteínas que participam da coagulação sanguínea. Pessoas hemofílicas, ao se ferirem, podem ter hemorragias intensas. Ok? Então, pesquise mais sobre a hemofilia. Aí você, professor, não está dando para ver a resposta. Amplia, gente. Faz um print, tá? E amplia a imagem. E aí você vai conseguir ler. Se não, faça a pesquisa, ok? A pergunta B da mesma questão diz: a hemofilia é determinada por um alelo dominante ou por um alelo recessivo? Bom, para a gente ver isso, nós vamos precisar entender uma coisa. O daltonismo, nas questões anteriores, não era uma coisa recessiva, que só se manifestava quando os dois recessivos se juntavam? Bom, a hemofilia também é uma coisa recessiva. Por quê, professor? Porque senão todos nós teríamos. Entendido? Seria dominante, todos nós teríamos. Então, não é dominante, nem todos nós temos. Alguns. Vamos ver a resposta pronta? Recessivo. Então, a hemofilia é determinada por um alelo recessivo. Terminou a correção das nossas atividades. Se tiver surgido alguma dúvida, a gente pode fazer pergunta sobre o assunto. Eu estou disposto a dar um ponto para quem me fizer uma pergunta de uma dúvida que tenha tido daqui das nossas questões que eu não tenha respondido. Ok? Vamos para frente. Ainda na página, agora na página de número 33. Página de número 33. Não, professor. Não, isso aí não é na página de número 33. Nem na página de número 34. Então, nós vamos para a página de número 35. Vamos lá. Na página de número 35, nós temos o assunto genética na atualidade. Preste bem atenção. É hoje. Essa genética está se referindo às questões de hoje, tá bom? Vamos lá. A descoberta das bases da hereditariedade e, anos depois, a elucidação do funcionamento do DNA abriram a possibilidade de manipulação do material genético, copiando, alterando ou até mesmo transferindo genes de um organismo para outro, originando a chamada engenharia genética. Observe a figura. Ela fala sobre clonagem. A clonagem é o processo utilizado para criar uma cópia geneticamente semelhante de uma célula, um tecido ou um organismo.
Há dois tipos principais de clonagem, a reprodutiva e a terapêutica. A clonagem reprodutiva tem a finalidade de originar cópias de um organismo de interesse, como na clonagem de animais de criação ou de plantas com características de valor econômico. A clonagem terapêutica tem a finalidade de criar cópias de células ou tecidos com a finalidade de tratar ou curar doença. Nós temos aqui um esquema que simplifica a clonagem, no caso aqui da ovelha Dolly. Vamos entender como foi que isso aconteceu? Vamos lá. Foi pego uma célula somática de uma ovelha, ok? De uma ovelha. Pegaram desta ovelha aqui, ó, uma célula sexuada chamada de ovócito. Pegaram de uma outra ovelha uma célula somática, extraíram dela o núcleo e introduziram dentro dessa célula. Tá vendo aqui, ó, a célula com o núcleo já. Aí o que eles fizeram? Introduziram a agulha e tiraram o núcleo da célula. Agora, a célula está anucleada. Essa célula não tem núcleo. Ela é a célula daquela ovelha. Ela não tem núcleo, tá? Então, ela tem só o citoplasma. E aí, eles pegaram de uma outra ovelha uma célula somática, certo? E fizeram in vitro uma fecundação. O que é isso? Pegaram a célula, o DNA dessa célula, juntaram com o DNA, né? Tiraram o DNA e colocaram aqui dentro, certo? Colocou aqui dentro. Depois injetaram o espermatozoide. O espermatozoide? Não, eles deram um choque, uma descarga elétrica. Pegaram o núcleo de uma célula de uma ovelha chamada Dolly e colocaram dentro dessa outra, desse gameta aqui, desse ovócito, sem o núcleo, colocaram ele lá dentro e deram uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica fez com que esse núcleo passasse a absorver, a trocar material genético com o ovócito tirado lá em cima. Daí, então, esse núcleo começou a se dividir, tornando-se um zigoto, foi dividindo até gerar uma ovelhinha, um feto dentro dessa ovelha, que é uma quarta ovelha. E aí, quando nasceu aqui, tá, a ovelha Dolly era uma cópia fiel daquela ovelha que havia lhe emprestado uma célula, ok? Isso é o que acontece na clonagem. Muito bem. Se considerarmos a clonagem reprodutiva, clones de plantas são feitos pelos seres humanos desde o início da agricultura. Com os animais, o primeiro experimento de clonagem bem-sucedido ocorreu em 1952, quando Robert Briggs e Thomas King, dois cientistas estadunidenses, clonaram sapos a partir de células embrionárias. Porém, o caso de clonagem que teve grande repercussão e motivou diversos outros estudos foi a clonagem da ovelha Dolly em 1997, feita pelos biólogos Kate Campbell e Ian Wilmut. Dolly foi o clone quase idêntico da ovelha A, que cedeu o núcleo de uma de suas células quase idêntica, porque as características de um indivíduo são resultado da interação de um genótipo com o ambiente. Além disso, sabe-se que as mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular e produção de energia, também possuem DNA. Dolly foi uma ovelha formada pela interação entre o DNA da ovelha A, o DNA das mitocôndrias encontradas no ovócito da ovelha B, mais a influência do ambiente onde ela se desenvolveu. Portanto, algumas características de Dolly seriam diferentes daquelas da ovelha A. O primeiro mamífero clonado no Brasil foi a bezerra Vitória, nascida em 2001.
A partir daí, com o aperfeiçoamento da técnica, a clonagem reprodutiva de animais aumentou entre os pecuaristas do país. Atualmente, há o projeto de usar técnicas de clonagem para conservar animais silvestres ameaçados de extinção, como a onça pintada. A clonagem terapêutica desperta muita polêmica, já que alguns técnicos envolvem a retirada de células de embriões no início do seu desenvolvimento. Esse assunto envolve questões éticas e precisa passar por ampla discussão até que seus limites sejam estabelecidos. Transgenia não é a mesma coisa, mas é uma forma de promoção da genética atualizada. A transgenia, o organismo transgênico, são aqueles que incorporam genes de outra espécie em seu DNA. Esse processo pode ocorrer de forma natural, como acontece com algumas bactérias. No entanto, é a forma artificial de introdução de genes que tem levado à criação de diversos organismos geneticamente modificados, chamados de OGMs. Aqui nós temos o genoma da espécie doadora, esses rosinha. É tirado um gene, tá bom? E aí nós temos aqui o genoma da espécie receptora. Esse gene tirado do rosa é colocado no azul. Agora, o azul, que apresenta um novo gene, ele é chamado de genoma de linhagem gerada. Um exemplo da transgenia é o cultivo de bactérias geneticamente modificadas para a produção de insulina. O gene responsável pela produção de insulina foi isolado do DNA humano e transferido para as bactérias, que passaram a funcionar com verdadeiras fábricas de insulina. A insulina é processada e purificada e usada no tratamento de pessoas diabéticas. Tá? Isso aqui acontece para o tratamento da diabetes, ok? Outro exemplo é a introdução de genes que conferem resistência a determinadas condições ambientais em plantas de interesse econômico, como milho e soja, aumentando assim a produtividade desses cultivos. A utilização do OGMs na alimentação humana é um assunto polêmico, que divide opiniões de pesquisadores e da sociedade em geral. Sabe por quê, crianças? Porque eles imaginam e até atestam que essa modificação genética pode acontecer no nosso genoma. E se acontecer uma modificação genética no nosso genoma, não tem mais como consertar. Isso que a gente vê nesse esquema aqui, ó. Ele tirar um gene deste indivíduo, colocar neste outro indivíduo, transformando ele num indivíduo modificado. Mas depois não é só tirar o gene. Não tem mais como tirar esse gene depois que ele é colocado em uma outra carga genética. Você está me entendendo? Depois que ele vai lá, ele modifica e não tem mais como desmodificar. Tá? Então, quando eles falam por aí sobre vacina genética ou transgênica, o que ela vai acontecer? O indivíduo que recebe essa vacina, ele tem o seu genoma modificado. E aí a pessoa que recebe isso, ele fica imune a todas as doenças que possa vir a acontecer no mundo. Nunca mais. Por exemplo, tem aí o caso do coronavírus, né, que causa o Covid-19. Pois é, se por acaso, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas se por acaso um desses cientistas aí, pelo mundo afora, produziu uma vacina e essa vacina ela apresentar um novo genoma que vai trocar o genoma das pessoas para que elas não se contaminem mais, isso vai parecer ser muito bom, porque a pessoa que receber esse genoma novo, essa modificação genética, vai ficar resistente a todo tipo de bactéria e até mesmo de vírus. E aí, isso parece ser muito bom. Porém, a gente não sabe o que isso vai acontecer com a pessoa futuramente. Que tipo de patologia, de doença essa pessoa pode desenvolver e não ter mais tratamento. Então, para tudo isso, os estudos têm que ser um estudo a fundo para que não venha modificar a vida das pessoas. Imagine que depois uma pessoa geneticamente modificada, que não adoece mais, parece ser muito bom, mas também pode ser que essa pessoa seja controlada geneticamente e a gente saiba, ou eles saibam onde quer que esteja aquela pessoa geneticamente modificada e até mesmo saber o que essa pessoa faz e com quem faz e como faz. Por isso,
Cuidado, muito cuidado. Se você tiver interesse em saber mais sobre genética e transgenia, pesquise, estude, veja mais assuntos sobre isso. A internet é riquíssima. Entre lá no Google School e aí você vai ver muito mais coisa. Agora nós vamos passar para a nossa atividade de hoje, tá? A nossa atividade de hoje tem 4 questões e elas envolvem muitos casos de genética. Daí, então, você tem a oportunidade de pesquisar e aprender muito mais sobre genética, tá? Você pode ver vários sites, é só pesquisar no Google e você terá uma infinidade de sites onde você pode encontrar algo sobre genética, genoma, modificações genéticas e outras coisas mais. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, perguntem no privado. Tchau, um abraço!